Eu sou André Coelho, da Ruhu Circo Teatro, e estamos aqui fazendo esses vídeos da Conexão 3, da Lei Aldir Blanc, do Governo do Estado. E a Ruhu é um grupo itinerante que a gente se organiza a partir do lugar onde nós estamos. Estamos aqui em Balsas hoje, desenvolvendo um trabalho aqui, e tem uma parte da trupe, né, se organizando em São Luís, né, com uma performance chamada Aceita. Aqui em Balsas, eu vou falar especificamente desse trabalho, eu estou buscando desenvolver uma leitura de um texto, né, para se transformar em espetáculo, que é esse texto, Milarepa, a história de um yogi, e eu já venho fazendo a leitura desse texto há algum tempo e organizando meus pensamentos em relação à história de Milarepa. E a partir do momento em que a gente decidiu montar esse trabalho de Milarepa, eu comecei a construir o repertório gestual para esse espetáculo. O espetáculo ainda está em processo e eu estou juntando tantas questões teóricas e as práticas, né? Então, um pouco desse vídeo está ligado com esse repertório gestual em que eu estou estudando, que está muito ligado, como o Milarepa, o yoga, está ligado diretamente a yoga, né? Às posturas, aos gestos, movimentos de yoga, né? E a meditação, né? Então, buscando esse casamento junto com a dramaturgia. Além de Milarepa, eu venho trabalhando vários arquétipos, né? E uma das coisas que junto com Milarepa, que eu venho trabalhando, é o arquétipo do Kawaki. O Kawaki é a tormenta espectral. Ele é um selo do sincronário Maia, então o selo 19, né, o sincronário da paz, conhecido como sincronário da paz, que fala da lei do tempo. Então, essa mudança na lei do tempo, a forma de enxergar o tempo, modifica a nossa forma de enxergar o mundo. E Milarepa traz isso na prática real, né? É uma pessoa que existiu na Terra que trouxe isso para a nossa prática, né? Dessa questão da lei do tempo. Então, o sincronário Maia trabalha com esses 20 selos, e a tormenta espectral ela tem uma leitura sobre isso. Ela desenvolve dentro do meu arquétipo. Ela está ligada com minha data de nascimento, está ligada com todas as projeções do dia, mês e ano em que eu nasci, né? Então, eu sou Kawaki, eu sou a tormenta espectral. E a poesia do Kawaki é essa. Eu sou Kawaki, a iniciação do fogo na água, a pira com chama púrpura e a chuva da rendição. Se você procura meu êxtase, minha paixão, indivisível pela totalidade, o purificará, queimando as fundações das quais você construiu suas ilusões mais queridas.
Você chegou no limite de quem você é. Caminhe para o abismo desconhecido. A intensidade de seus sentimentos levará a um muro aparentemente de um mausoléu da sua separação com a fonte. Lá, em meio às águas, prepare-se para a união sagrada com um ser que não quer ser destruído e não pode ser destruído, mesmo quando atingido por um raio. Sou chamado pela sua essência para limpar, purificar tudo que não é necessário na criação do solo sagrado do seu corpo de luz. Eu venho para libertar a parte de sua luz e poder que não foi totalmente libertada no amor. Você quer render-se inteiramente para tornar-se tudo que você ainda não é? Você caminhará conscientemente para as flâmulas incitadoras da transmutação para ser redimido pelo fogo do amor? Você está mudado para sempre. Não existe retorno. Eu sou o púrpuro ser do trovão que traz a transformação total. Eu sou o momento único, atingido com um sopro redentor do raio veloz, sustentado e sustentando energia necessária para tirá-lo do trânsito, despedaçando a estrutura de sua realidade. Eu sou Kawak. Não peça nada inferior a mim. Eu nasci da unidade para clamar. Eu chamo você, ser corpo de luz, para abraçar o golpe radiante dos seres do trovão. Através de minha peregrinação do desconhecido, através das flâmulas púrpuras da transformação, eu retorno lá que nunca deixei. Essa é a poesia de Kawak. E isso que vocês vão ver é o repertório gestual para esse espetáculo. Dedicado ao budismo. Eric Emmanuel Smith, né, um francês de Lyon, que estudou música, literatura e um filósofo, ele escreveu essa trilogia chamada Trilogia do Invisível, em que a base do nosso hoje trabalho é a ideia de falar um pouco de Milarepa. Milarepa é um cérebro eremita, né, que tinha tibetano do século IX, que teve uma vida fascinante. Nasceu em uma família abastada, mas perdeu o pai ainda cedo. Todos os seus bens foram roubados por seu tio, forçado a uma vida de privação e oprimido pela miséria da mãe e da irmã. Buscou na magia negra uma forma de vingar das injustiças. Cruel e impiedoso, provocou mortes, semeou desgraça. Mais tarde, ao refletir sobre suas atitudes perversas, ao ser esmagado por um sentimento de culpa atroz, se arrependeu e, como o caminho da redenção, sua busca pelo autoconhecimento, Milarepa nos revela um ensinamento preciosos, como a importância do exercício contínuo e da perseverança. Esse é um dos focos principais do nosso estudo. E a compreensão de que fazer o mal é uma atividade estéril e que somente a prática do bem, que exige esforço prolongado e permanente, contribui para elevar o espírito. Essa história, registrada por Eric Emmanuel, ela faz parte desse imaginário da busca do ser humano. Milarepa, através da meditação, através do recolhimento, conseguiu fazer uma transformação na história, né? E eu como artista, a minha busca nesse momento é tentar traduzir isso que Milarepa propôs.
Como faz parte dessa tradução de coisas que é difícil de ser explicada de forma simples, ou é feita de uma forma de arte, né? No caso, literatura, e no meu caso, através do teatro. Então, essa performance, Kawak, a performance da história de Kawak, ela se mistura com a história de Milarepa, né? E um pouquinho dela que a gente tem buscado trazer esse repertório de gestual, de reflexão para vocês, tá bom? Obrigado. Nós fazemos teatro contra a ignorância, o terror, a falta de educação, a propaganda de promessa, conforto moral, a ordem acima do progresso, a falta de dentes, a falta de amores, o obscurantismo. Nós fazemos teatro. Fazemos teatro para dar sentido a potencialidades, para ocupar o tempo, para desatolar o coração, para provocar instintos, para fertilizar por uns bons trocados, por uma bisca, porque é fundamental e porque é inútil, para subir na vida, para cair de quatro, para se enganar e se conhecer, contra a experiência insatisfatória. Fazemos teatro para não nos tornarmos ainda pior do que somos, para julgar publicamente os massacres do espírito, para viabilizar a esperança humana, essa serpente. Nós sabemos e fazemos teatro apesar daquele que por algum motivo, que só pode ser estúpido, esteja contra o teatro. Aliás, o que pode ser contra o teatro? Algo que é tão a favor. Nós fazemos teatro contra a mediocrização do pensamento, a desigualdade entre os iguais, a igualdade dos diferentes. Nós fazemos teatro contra os privilégios dos assassinos de gravata, de batina, jaqueta, toga, minissaia, vestido longo, farda, camiseta, regata ou avental, contra a uniformidade. Nós fazemos teatro. Nós fazemos teatro contra um mau teatro que querem fazer a realidade. Nós fazemos teatro para nos explicarmos, ainda que mal. E o mal de todos nos dá algum destino menos infeliz. Nós fazemos teatro para morrer de rir e para morrer melhor, para entender o inestimável esfregar do infalível, resvalar a nobreza, experimentar a mais sorte das baixezas, para brincar de Deus. Nós fazemos teatro, comendo o pão que o diabo amassam, os pratos feitos que as produções financiam, e os jantares e as permutas que nos permitem. Nós temos fome do teatro, porque onde houve e há teatro, houve e há civilização. Fazemos teatro sim. Tem gente que não faz e está morrendo. Essa é a verdade. Fernando Bonazzi.